Oi, meus queridos, meus amados, a paz do Senhor a todos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui juntos, semeando a palavra, aprendendo juntos a palavra, divulgando a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês. E toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, dia 25 de outubro, quarta-feira, a nossa reflexão está no livro de Salmo 25, versículo 14. Ele diz o seguinte, na Bíblia convencional ele diz o seguinte: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Amém. Bom, meus queridos, e agora na Bíblia de linguagem contemporânea, Salmo 25, versículo 14, diz o seguinte: a amizade de Deus é para seus adoradores, são esses em quem o Senhor confia. Amém. Bom, meus queridos, Bíblias diferentes, linguagens diferentes, mas o assunto, o entendimento é o mesmo, ou seja, eles estão falando aqui sobre intimidade com Deus. A intimidade com Deus e não só com Deus, mas com qualquer outra pessoa, a intimidade vem com o tempo, A gente não fica íntimo de uma pessoa sem conhecê-la, Então a gente fica íntimo, a gente vai ficando com o tempo, quanto mais a gente conhece essa pessoa, mais a gente vai ficando íntimo, é claro, de ambas as partes, Com Deus não é diferente. Aliás, a única diferença que tem aqui é que Deus já nos conhece. Ele já sabe, ele me conhece do fio do cabelo até o dedão do pé, ele me conhece, assim como ele conhece você também, meu querido e minha querida. O que falta é nós conhecermos Deus cada vez mais. Então, a gente tem que nos aprofundarmos em orações, em temor a Deus, como ele diz aqui, o segredo do Senhor é para os que o temem, E temor a Deus, eu já falei algumas vezes aqui, por meu entendimento, temor a Deus principal, que eu penso a respeito desse assunto, é o receio que eu tenho de desagradar a Deus. Então esse é o meu temor a Deus, é eu desagradar a Deus. Agora a gente procurando também entender de outra maneira, um outro significado de temer a Deus, é a gente reconhecer a nossa pequenez perante a grandeza de Deus. Então o nosso relacionamento com Deus, ele vai se aprimorando, ele vai crescendo, na mesma proporção que a gente vai nos reconhecendo como dependentes de tudo de Deus. A gente depende até de Deus, até para piscar os olhos, Eu dependo de Deus, nós dependemos de Deus. Então, quanto mais a gente reconhece essa nossa dependência de Deus, quanto mais a gente reconhece que a gente que nós não somos nada, ou melhor, que nós somos nada sem Deus. Então esse também é o significado de temer a Deus, é a gente respeitar a Deus, porque a gente respeita, a gente conhece a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, e sabemos que a gente nunca, nós nunca iremos nos igualar a Deus. Então esse também é o significado de temer a Deus, ou seja, reconhecer a diferença que há entre nós e Deus. Então sempre reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a nossa pequenez, a nossa insignificância perante a Deus. Quanto mais a gente entender isso, quanto mais a gente viver essa diferença, mais íntimo ficaremos de Deus, Porque daí sim nós entenderemos, que dependemos de Deus para tudo, entregaremos nossa vida de corpo e alma a Deus, entregaremos tudo na mão de Deus, nossa vida, nossa família, nosso emprego, tudo, tudo nas mãos de Deus. Por quê? Porque sabemos
da grandeza de Deus, sabemos que Ele resolve as coisas da maneira dele, que é a única maneira certa, é a única maneira que conserta as coisas de uma vez por todas, né? Então, quando a gente parar de tentar resolver as coisas por nossa conta, quando a gente parar de querer, né? Ah, não, eu não preciso, né? Ah, eu resolvo isso. Ah, isso eu não vou nem orar para Deus, não, isso é uma bobeirinha, isso eu mesmo faço. Não, 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 não. Entreguemos tudo nas mãos de Deus, né? Deixemos que Ele cuide de tudo, porque dessa maneira estaremos, né, mais uma vez, reconhecendo que só Ele pode nos salvar, que só Ele pode resolver nossos problemas, que só Ele pode nos encaminhar e nos manter no caminho da retidão, tá bom, queridos? Então, junto, né, então, com esse temor a Deus, com essa concordância, né, e com essa vivência de que Deus é tudo, é supremo, que Deus é grande, que Deus é poderoso e que nós não somos nada, né, que nós somos nada sem Ele, é o reconhecimento também de que Jesus é o único que pode nos salvar, que Jesus esteve esteve aqui no meio de nós, que Jesus passou por tudo que passou, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele nos livrou de todos os pecados e que só através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que nós chegaremos à salvação e chegaremos ao nosso Pai. Então, são esse conjunto, né, de coisas que formam a nossa intimidade com Deus, que faz com que a gente cresça, né, nessa intimidade com Deus, e daí, né, Deus, da mesma maneira que nós, nas nossas orações, contamos nossos segredos a Deus, né, nós temos que ser sinceros, abrir o coração para Deus, pedirmos as coisas, conversarmos, né, analisarmos, pedir opinião, pedir conselho, pedir direção. Quanto mais a gente fizer isso, mais conheceremos nosso Deus, mais viveremos os poderes de Deus sobre a nossa vida, os milagres de Deus, os livramentos, as bênçãos, e mais conheceremos a Deus e estaremos dessa maneira estreitando o nosso relacionamento, a nossa relação com o nosso Pai. Então, queridos, isso é a intimidade de Deus. Isso faz com que a nossa intimidade, né, com o tempo, como nós dissemos no começo, a gente não fica íntimo de Deus de uma hora para outra, né? Não, isso vai com o tempo, né? Vai com a gente se dedicando cada vez mais como servo de Deus, né? Como filho de Deus obediente, como um servo que tem gratidão em servir a Deus, que serve para agradar a Deus, que leva uma vida para agradar a Deus, que a gente pensa antes de fazer as coisas, como nós dissemos ontem, né? Será que Deus se agradará disso? Será que Jesus agiria dessa maneira? Será que Jesus falaria isso? Tomaria essa posição? Quanto mais a gente agir dessa maneira, mais levaremos uma vida que agrade a Deus e mais intimidade teremos com o nosso Pai, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então, hoje, né, a nossa reflexão é essa. O segredo do Senhor é para os que o temem. Então, quanto mais eu temer a Deus, quanto mais eu viver, souber essa diferença que há entre eu e Deus, né? Quanto mais eu souber e viver que nunca serei igual a Deus, não tem como, né? Então, parar de querer resolver as coisas sozinho, parar de deixar de orar, né? Hoje eu não vou orar, hoje eu estou cansado, não, isso eu não vou fazer, isso eu não vou pedir para Deus. Não, né? Quanto mais a gente pedir, quanto mais a gente orar, quanto mais a gente se aproximar de Deus, mais intimidade teremos com Ele. E depois, no finalzinho, né? E Ele lhes fará saber o seu conserto, né? Em algumas Bíblias está o seu pacto, a sua aliança, ou seja, mais Deus, né, mostrará para nós o que Ele tem preparado para todos nós, né? Quanto mais eu me entrego a Deus, mais Ele se entrega também a mim, mais Ele derrama bênçãos na minha vida,
mais Ele tem propósitos para a minha vida, tem projetos para a minha vida. Por quê? Porque nos tornamos cada vez mais íntimos. E daí Ele confia em mim da mesma maneira que eu confio nele. É claro que a maneira dele é diferente, aqui eu estou dando um exemplo, mas quanto mais houver, né, esse entrosamento entre eu e Deus, entre nós e Deus, né, mais bênçãos colheremos. Por quê? Porque não haverá segredos, né? Deus se abrirá para nós, Deus derramará bênçãos na nossa vida, Deus nos usará. E outra, né, quando diz aqui, não há, fará saber o seu concerto, o seu pacto, a sua aliança, né? Ele nos entregará as coisas que Ele tem preparado para a gente, Ele nos mostrará o caminho, né? Siga por esse caminho, meu filho, porque nesse caminho que as suas bênçãos estão. Siga por essa direção, porque nessa direção os livramentos estarão ali vivos na sua vida, as suas bênçãos estarão ali naquele caminho, e Ele vai nos direcionar. Então isso é intimidade com Deus, é Deus sempre se adiantando, nos mostrando, nos protegendo, nos acolhendo, nos abraçando, nos protegendo e tocando a nossa vida da maneira que Ele quer tocar, né? A nossa vida totalmente nas mãos de Deus. Essa é a intimidade que Deus quer para mim, que Deus quer para você, que Deus quer para todos nós, para todos que o temem. Tá bom, queridos? Então pense nisso, nessa quarta-feira, pense nessa intimidade de Deus e tudo, né, o que você pode fazer para aumentar mais essa intimidade, né? Orando, clamando, lendo a Bíblia, se entregando, sendo verdadeiro e reconhecendo que dependemos de Deus para tudo, né? Que dependemos de Deus para respirar, para piscar os olhos, para levantar de manhã, dependemos de Deus para tudo. Reconheça isso, viva isso e aumente dessa maneira a sua intimidade com o nosso Pai, em nome de Jesus. Por hoje é isso, queridos, tá bom? Pense bastante a respeito. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima quarta-feira. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, muita sabedoria, muito discernimento, para que a gente possa fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas, decisões e escolhas essas que nos aproximem cada vez mais de Deus, que nos tornemos dessa maneira mais íntimos de Deus e que possamos dessa maneira colher tudo que Deus tem preparado para mim, para você, para todos nós, em nome de Jesus. E que sejamos, né, gratos, que a gente sirva a Deus com gratidão, que a gente entregue nossa vida, que a gente se diminua e que Ele cresça na nossa vida, né? Dessa maneira, a gente se diminuindo e Ele crescendo. É a única maneira dele crescer na nossa vida é a gente se diminuir, dando espaço para que Ele cresça em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Muito obrigado mais uma vez. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui, com muita alegria, com muita vontade, com muito entusiasmo, para que a gente aumente dessa maneira a nossa fé, que a gente alimente a nossa esperança, que tenhamos um dia abençoado, falando, pensando e refletindo sobre as maravilhas de Deus na nossa vida. Tá bom, queridos? Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta, deixe também o seu pedido de leitura. Se você quiser que eu leia, que eu comente algum versículo da Bíblia, deixe nos comentários que eu farei com muito prazer aos domingos. Nos domingos eu separo para falar, atender esses pedidos. Se não houver, não tem problema algum, eu escolho, né, um tema, como eu sempre faço, todos os dias da semana, e falarei também, né? Não ficaremos sem vídeo no domingo, não. Tá bom, queridos? Então é isso, queridos. Mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus. Não esqueçam de que Deus está no controle sempre, sempre, sempre. E que o que é importante para que a gente faça sempre é reconhecer que Deus está no controle. Tá bom? Sempre, sempre, sempre. E que a gente leve uma vida que agrade a Deus em nome de Jesus. Peço desculpas, vai dar 15 minutos de vídeo já. Desculpa, queridos.
Muito obrigado, fiquem com Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.